Olá, meus queridos, minhas queridas que nos acompanham aqui por este canal do YouTube do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje nós celebramos a memória do martírio de Santo Stanislau, padroeiro principal da Polônia, nascido em Cracóvia. E o texto bíblico que nos é proposto hoje é o Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos de 31 a 36, que depois você vai ver aparecendo aí. Ora, Santo Stanislau, bispo polonês do século XI, o rei Bolesław II da Polônia, que viveu de 1058 a 1079, é lembrado nas páginas da história pelos empreendimentos militares vitoriosos que consolidaram o jovem Estado daquela época. Deste rei, porém, o primeiro historiador polonês, Vicente Kadlubek, lembra também as graves injustiças e o comportamento imoral na vida particular. Mas em seu caminho, Bolesław encontra severo repreensor. Qual João Batista em relação a Herodes, o destemido bispo de Cracóvia, Stanislau, levantou sua voz admoestando o onipotente e soberano sobre o seu dever de respeitar os direitos dos outros. Stanislau nasceu em 1030 na diocese de Cracóvia, em Szczepanova, já estou virando quase polonês, e filho de pais pobres, concluindo os primeiros estudos com os beneditinos de Cracóvia. Aperfeiçoou-os na Bélgica, na célebre escola de Liege. A sua designação como bispo de Cracóvia, em 1072, pelo Papa Alexandre II, foi, além do povo e do clero, acalentada pelo próprio rei Bolesław II, que nos primeiros anos consentiu na obra de evangelização em toda a região e na formação do clero local, secular, que devia ocupar progressivamente o lugar dos monges beneditinos na administração da igreja polonesa. A boa harmonia entre o bispo e o soberano durou até que o corajoso Stanislau teve de antepor seus deveres pastorais à tolerância para com as faltas do amigo, pois a reprovável conduta do soberano corria o risco de alimentar os maus costumes dos súditos. As crônicas do tempo contam, de fato, que o rei, apaixonado por uma bela matrona, de nome Cristina, esposa de Mstislav, sem demora mandou raptá-la, com um grave escândalo para todo o país. Ameaçada e depois efetivada a excomunhão do soberano, este não mais conteve o seu furor, fazendo trucidar Stanislau em Cracóvia, no interior da igreja de São Miguel, durante a celebração da missa. Foi solenemente canonizado em Assis pelo Papa Inocêncio IV, no dia 17 de agosto de 1253. Como já dissemos, é o padroeiro principal da Polônia e seu culto é particularmente vivo na Lituânia, na Bielorrússia, Ucrânia e Estados Unidos. As informações que acabo de oferecer foram extraídas do livro Um Santo para Cada Dia, de autoria de Mário Sgarbossa e Luigi Giovannini. Pois bem, agora adentremos no Evangelho deste dia. O trecho do Evangelho segundo João, que refletiremos hoje, é a conclusão do capítulo 3, formando desse modo uma síntese de toda a reflexão que o evangelista realizou ao longo deste capítulo. Nessa espécie de sumário, o evangelista destaca os temas que lhe foram mais caros ao longo do capítulo 3, no qual se dá a famosa cena do encontro noturno, às escondidas, de Nicodemos com Jesus. Esses temas são os seguintes: o testemunho que Jesus dá das coisas do alto, o amor do Pai pelo Filho que tudo entrega em suas mãos, o julgamento de cada pessoa por sua própria atitude diante do Filho. Concluindo com a menção da ira de Deus, comungando com a ideia bíblica de que Deus não pode aceitar e aprovar nenhuma situação de injustiça e pecado. O tema central deste trecho que meditamos, João capítulo 3, versículos de 31 a 36, é a figura de Cristo como sendo o único revelador do Pai e doador da vida eterna através do Espírito Santo. Na sequência da cena em que apareceu João Batista, em João capítulo 3, versículos de 22 a 30, que é a cena imediatamente anterior a essa, na qual ele reafirma a messianidade e a superioridade de Jesus, concluindo a cena com a famosa frase: é preciso que ele, Jesus, cresça e eu diminua, como está lá em João 3, versículo 30. Portanto, qualquer pessoa que deseja ser discípulo ou discípula de Jesus Cristo
é convidado, convidada pela palavra de Deus a verificar o seu relacionamento com ele, à luz do exemplo de João Batista, o qual renunciou a si mesmo e com alegria se abriu ao Cristo. Para compreender bem este texto, é preciso ter presente que quando Jesus Cristo fala da terra e do alto do céu, ele está se referindo ao imanente e ao transcendente. De modo algum, a intenção de Jesus é contrapor o humano ao divino, como se estivessem dois planos separados e opostos, sendo o plano do alto, aquele dos céus, acima do outro, aquele da terra. Caso caíssemos nessa interpretação simplista e enganosa, deveríamos pensar que temos de nos afastar do que é humano para aproximar-nos do que é divino. Este é um dos maiores perigos que algumas teologias, espiritualidades e filosofias cristãs mais incorrem. Pois a consequência mais comum desse tipo de pensamento e atitude é desvalorizar o humano em detrimento do que seria divino. Com isso, estamos desumanizando as pessoas ao acharmos que estamos mais próximos ao divino. De fato, o transcendente, ou seja, Deus, não pode ser conhecido pelo imanente, ou seja, o ser humano, pois Deus é um mistério que ultrapassa a capacidade humana. Porém, a transcendência se alcança aperfeiçoando nossa imanência. O que significa dizer que alcançamos o divino fazendo-nos mais humanos. É exatamente isso que Jesus Cristo realizou. Isto é, sendo tão humano, tão perfeito quanto possível. Ele elevou o imanente, os seres humanos, ao transcendente, o seu Pai, como ele tanto gosta de chamar no Evangelho segundo João. Deus, o divino, se manifestou em Jesus, o humano. Desse modo, o divino e o humano ficaram unidos e fundidos. Portanto, ao aceitarmos o testemunho de Jesus, aceitamos ao próprio Deus. É no aperfeiçoamento de nossa humanidade, em suma, é na vivência do amor que podemos nos aproximar ainda mais do transcendente que é amor. Como lemos, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. E o testemunho de Jesus consistiu basicamente em quê? Ora, em aliviar as dores e os sofrimentos das pessoas, em reconduzir as pessoas marginalizadas ao convívio da sociedade, em promover e dignificar o ser humano acima de tudo, inclusive das normas e tradições religiosas de seu tempo. Portanto, as preocupações e ocupações de Jesus foram bem humanas. Ele testemunhou o Pai humanizando os seres humanos e suas relações. Isto é que é ser celestial, sagrado, do alto. Afinal, como nos recorda a primeira carta de João, pois assim como é Jesus, somos também nós neste mundo. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo, e aquele que teme não é perfeito no amor. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Está lá na 1 João, capítulo 4, versículo 17b até o 18 e o versículo 20. Prosseguindo na análise de nosso texto, quando Jesus afirma que o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos, como está no versículo 35, o que ele está nos dizendo é que Deus não reservou nada para si. Ele se revelou, se deu a conhecer por completo na pessoa e na vida que Jesus levou nesta terra. Portanto, não há algum segredo escondido e não revelado, seja pela igreja ou por qualquer um que seja. Portanto, é muito importante conhecer e compreender bem o que o Filho disse e fez enquanto aqui esteve. Porque em Jesus sabemos como Deus é, do que ele gosta, do que Deus não gosta absolutamente. Jesus é a revelação total de Deus. E nós o compreendemos aqui neste mundo, onde ele conviveu com os seres humanos. E o que Jesus pede de nós é tão somente que acreditemos nele. Como nos diz o Evangelho de hoje,
Abre aspas, aquele que crê no Filho tem vida eterna, fecha aspas, como está na primeira parte do versículo 36. Crer em Jesus é aceitá-lo sem reservas, por completo. O adjetivo para o tipo de vida que terá aqueles que crerem no Filho de Deus é eterno. Em grego se diz aionios, que pode significar tanto eterno como ilimitado. Ou seja, sem princípio nem fim. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a vida que tem aqueles que aderem inteiramente a Jesus é a vida sem fim ou a vida sem limitação alguma. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele, porém, que se recusa a crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, como está em João 3,36. Outra passagem, em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 24. Outra citação. Estes sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. João capítulo 20, versículo 31. Assim sendo, aceitar Jesus e viver segundo a sua vontade significa aceitar uma vida plena. Não esta vidinha sem sentido que o mundo nos oferece. Portanto, quem não aceita tal plenitude, pode-se dizer que a ira de Deus pesará sobre tal pessoa. O que isso quer dizer? Aqui a palavra para ira é o grego orgé, que expressa recusa, rejeição, algo mais do que uma emoção ou um excesso de raiva. Isso significa que Deus rejeita aqueles que resistem em aceitar a plenitude da vida. Tudo de bom, belo e alegre que a vida nos oferece. Isto nos deve fazer pensar. Primeiro, eu aceito a vida e tudo o que torna plena e feliz esta vida? Segundo, eu limito a vida e a felicidade de viver? E finalmente, eu me esforço para que a vida neste mundo e neste momento seja mais feliz para todos os que estão próximos e ao meu alcance? Obrigado, de coração, a você que nos acompanhou com tanto carinho e atenção na reflexão do Santo Evangelho desta quinta-feira da segunda semana da Páscoa, dia de Santo Stanislau, padroeiro da Polônia. Todos os dias você tem um encontro marcado com um ou uma biblista de nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Deus lhes abençoe. Até a próxima.